Fala pessoal, tudo indo? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nós temos aqui o nosso cupom promocional que garante a você bônus em dobro, que é Godoy1x. O link está na descrição do vídeo para você baixar, fazer o seu download. Na hora de fazer o seu depósito, você insere o cupom que é Godoy1x, que vai te dar bônus em dobro. Você vai depositar 50, vai retornar 100, vai depositar 100, vai retornar 200, vai depositar 150, vai retornar 300, com o nosso cupom que é exclusivo para você inscrito aqui no nosso canal, que é Godoy1x. Nessa rodada do futebol do final de semana, tem o jogo do PSG, tem o jogo do Atlético Bilbao contra o Real Madrid, tem Botafogo e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Você pode aproveitar tudo na 1xBet com o nosso cupom, link está na descrição e no nosso comentário fixado, beleza? Bom, galera, pois então, a gente vai vendo um método sendo repetido, né, desse círculo extremamente vicioso do Flamengo, extremamente nocivo pro Flamengo, né, que é aquela questão do o técnico não consegue resultado, tal, chega naquele ponto, no final, já no finalzinho, né, para completar a volta completa, no finalzinho é o tal do isolamento. Pois então, galera, isso é verídico, isso não é boato, isso não é mentira. De fato, o Sampaoli, ele está isolado no Flamengo, né, e tem ali a sua proximidade maior com a sua própria comissão técnica e tal, o que não é nenhuma novidade diante de dois fatores. Por isso que é importante a gente trazer aqui e mostrar para vocês a verdade, diante de dois fatores. A do Flamengo, que antes dele isolar o técnico, no sentido de mandar ele embora, tá? Antes dele isolar o técnico, ele isola, ele separa o treinador, e aí a gente vai entender o porquê tem esse desvínculo, e o próprio Sampaoli, pela sua né, falta de habilidade ali, em alguns aspectos, pela sua personalidade, ele que é introspectivo, ele também já se isola. Então é a conjunção perfeita, né? Então vamos falar um pouquinho dessa condição, que é a seguinte. E aí a gente tem que trazer, eu trago aqui dois exemplos muito importantes. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é do Domi, que é o primeiro técnico pós-Jorge Jesus. Pra gente entender que esse método, ele já já acontece há muito tempo. E um outro que eu trago para vocês é de um técnico que também venceu, que é o Rogério Ceni. Então a gente não vai trazer aqui só treinadores perdedores, tá? A gente vai trazer o primeiro para mostrar que já é um método antigo e vamos trazer como exemplo um técnico que também já venceu. Falando sobre o Domi, tem aqui na matéria, né? Segundo o Catalão, não houve um apoio da direção. Tirando o vice de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel, que o contrataram, ele se sentiu isolado. O contato com o presidente Rodolfo Landim não passou de 5 minutos. Inclusive, Domi disse que nem os cartolas que são próximos ao mandatário o procuraram. E aí nessa matéria, inclusive, tem, né, a entrevista do próprio Domi falando que ele não foi perguntado de como joga, como iria jogar, como era o seu estilo de jogo anterior. Mas isso nem precisamos detalhar nesse vídeo, porque a gente não vai falar do processo ignorante de seleção de treinador sobre o aspecto tático. A gente vai falar sobre o aspecto comportamental. Então vamos lá. E aí tem o do Domi. E aí, se você colocar Rogério Ceni isolado, Renato isolado, não aparece nada. Dorival isolado, não aparece nada. Mas se você colocar Domi isolado, Rogério Ceni isolado, Paulo Souza isolado, Vitor Pereira isolado, e agora mais recentemente já teremos, né? Já temos agora. E futuramente, quando pesquisar, você vai encontrar também Sampaoli. E aí vamos lá, o Rogério Ceni é o seguinte. O desgaste do departamento de futebol era crescente nas últimas semanas e o treinador estava cada vez mais isolado e desconfiado da maioria daqueles que cercavam no centro de treinamento. O silêncio da diretoria, mesmo depois dos conflitos virem a público, aumentava ainda mais o incômodo. Qual é o método operante da direção do Flamengo para um treinador que já está dentro de uma questão ali meio que impopular? Eles isolam o cara. O grupo, evidentemente, dos jogadores não gosta do cara, eles gostam, né, daquele perfil que a gente já sabe qual é, e a direção, ela não se vincula ao treinador. A direção do Flamengo, diante, né, da relação que tem com o grupo, com os jogadores, ela demonstra claramente, ela não faz questão de estar vinculada ao treinador. Ela fica numa região meio neutra, bem conveniente, de que não está se vinculando ao vilão. Olha qual é o roteiro. Você vai me perguntar, Juan e Fabinho. O Juan e Fabinho, o Juan ele é praticamente mais um elo. Ele é um elo dos jogadores. Então, descarta. Então fica o treinador com a sua comissão técnica e vai havendo, né, essa distância.
e a direção do Flamengo, de uma forma inteligente sobre ali a questão ali do elenco, ela não se vincula, tanto que todos, se vocês procurarem todos, é a mesma linha. O Flamengo, ele frita para facilitar o mecanismo de isolamento, mas é aquele outro, é o contratual. E aí, com o Jorge Sampaoli, já passa, né, pelo mesmo aspecto, que tem o Jorge Sampaoli, que já tem por essa personalidade extremamente introspectiva. O Jorge Sampaoli não tem habilidade em gestão. O Jorge Sampaoli não é um cara de fácil acesso. O Jorge Sampaoli não é um treinador de dar satisfação. O Jorge Sampaoli não é um treinador do modus operandi do treinador brasileiro e que já foi comprovado que funciona com esse elenco. Já está comprovado que funciona com esse elenco e já está comprovado que funciona diante desses mecanismos que são feitos, né? Alguns covardes, alguns omissos, alguns muito convenientes às propostas, né? Que ficam sendo executadas. Então o que acontece? O Jorge Sampaoli é avesso a isso. O Jorge Sampaoli já se distancia hoje, na data atual. O Jorge Sampaoli, de fato, ele não tem um relacionamento com o grupo do Flamengo, é uma relação profissional, é uma relação de treino. É uma relação de aplicação de treino, orientação do que fazer, vídeo, uma conversa sobre uma situação do jogo, mas não tem aquele elo humano. Aquele tanto que a gente já falou várias vezes, que é um elo que é muito considerado no Flamengo, que os jogadores do Flamengo gostam, todos os jogadores gostam, os jogadores do Flamengo também gostam disso, alimentam essa condição e que é importante. E aí passa pelo processo de seleção da direção do Flamengo, de Marcos Braz, de Bruno Spindel e de Landim, ao contratar um treinador para o Flamengo. A gente tem que conversar, debater, criticar sobre o aspecto tático e do mesmo aspecto sobre personalidade. É feito um estudo sobre a personalidade desse treinador? Não é nenhuma novidade, não deveria de ser nenhuma novidade o Jorge Sampaoli ter essa personalidade introspectiva, que inclusive foi a mesma que o prejudicou na Copa do Mundo de 2018, onde há relatos da imprensa argentina que acabou acompanhando, que estavam no dia a dia, que o Jorge Sampaoli se distanciava, que ali o Mascherano, o Messi tentaram ali criar algumas conjunturas para que o grupo tivesse, porque o Jorge Sampaoli, ele não é um treinador que entra, que emerge essas relações humanas do grupo, não é. E aí que tá. Quem fez a contratação? Landim, que gosta. Esse gostar tá muito perigoso ao Flamengo. Esses gostar, tem muito gostar. Gosta do Marinho? Contrata. Gosta do técnico tal? Contrata. Jogador não gosta de tal, não funciona. Não, o gostar tá muito perigoso pro Flamengo. Pois então, quando o Landim contrata o Jorge Sampaoli por gostar, na entrevista, não tem. O processo de recrutamento, o processo de seleção dos treinadores do Flamengo é um processo amador. Seja pela visão de jogo, de método de jogo, seja pelo reconhecimento de um estilo de jogo, seja por um estilo de jogo habilitado ou não às características de montagem atual do elenco, e seja pela sua personalidade. E isso tá pesando muito no Flamengo. Tá pesando demais no Flamengo. Hoje, ao você escolher, ao você apontar, ao você indicar qual é o técnico ideal para o Flamengo, que dentro dessa circunstância não há um ideal, ele que tem que se provar e comprovar, porque antes não há nada que possa se balizar que aquilo ali é o ideal, é o aspecto da gestão. Porque está enraizado dentro da estrutura de futebol do Flamengo, se houver uma gestão tanto que gere um atrito, vai haver um isolamento corporal, né, físico dentro do ninho do urubu, antes da isolada e o cara ir pra rua, antes da Flabrasbet pagar a multa. Então, cada vez fica mais claro qual é o primário. É um absurdo, mas é a condição real de hoje da processo de seleção do Flamengo e da importância dele. Hoje é o Jorge Sampaoli isolado, tivemos outros 5 técnicos isolados e futuramente, dependendo da personalidade do próximo, será o próximo a ser isolado. Um forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, vamos nos vendo por aqui, um grande abraço a todos, tchau, tchau.